porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. É por isso que nós devemos buscar ao Senhor. Há uma questão hoje que as buscas através de Jesus, algumas igrejas, algumas seitas têm levado pessoas a buscarem a Jesus de uma maneira errada, de uma maneira onde vai causar frustração, aonde no final dessa caminhada a pessoa não vai encontrar o objetivo certo de buscar a Jesus. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra do Senhor para a sua igreja. Mas infelizmente vivemos hoje nesse tempo onde o evangelho virou um grande negócio, onde o evangelho virou um grande negócio, onde o evangelho dá muita rentabilidade, e as pessoas estão buscando Jesus de uma maneira errada, E aí você começa a ver algumas questões acontecendo. Eu quero falar com você nessa noite a diferença de entusiasmo por convicção. A diferença de entusiasmo por convicção. Há muito entusiasmo hoje, muito entusiasmo. Hoje virou moda ser evangélico hoje. Artistas da mídia se dizem evangélicos, mas não mudam o estilo de vida, não muda a prática de vida, não muda os seus conceitos, os seus valores. Continuam defendendo questões que venham totalmente contra aquilo que a palavra diz, mas na mídia se diz evangélico, se diz evangélicos. E aí você começa a ver a grande distorção do evangelho. E muitos estão caminhando por essa vereda, muitos estão caminhando. E aí você vai começar a entender porque Jesus, num determinado momento do seu ministério, Jesus causa uma grande confusão na mente daquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam buscando a Ele por motivos errados, não diferente de hoje, mas isso já acontece há mais de 2000 anos atrás. Abra sua Bíblia no Evangelho de João e nós vamos ver o que o texto vai nos mostrar. Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 24 ao 27, e depois de 57 ao 69. Jesus, ele multiplica os pães e os peixes. Jesus opera o milagre da transformação. E aquelas pessoas ficam maravilhadas com aquele milagre que Jesus opera. Jesus faz do nada acontecer. Jesus do nada sacia a fome daquelas pessoas. Mas as pessoas não entendem para que ele veio, qual era o propósito da sua vinda. E eles começam a buscar Jesus justamente por causa daquele milagre que havia acontecido. Evangelho de João, capítulo 6, verso 24 ao 27, depois do 57 ao 69. Diz assim na minha versão, verso 24: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Verso 57 ao 69. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-os? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era que havia de entregar.
e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus aqui já cria um grande conflito de pessoas que buscam Jesus de maneira errada, buscam Jesus por motivos errados, buscam Jesus pelo milagre que ele opera lá no início, quando ele multiplica os pães e os peixes, e eles entendiam que Jesus é aquele que devia saciar a sua fome, saciar a sua sede. Eles não entendiam que Jesus tinha muito mais a dar a eles do que aquele simples pão e aquele simples peixe. Sabe, meus irmãos, nós vivemos um evangelho hoje da prosperidade, o evangelho hoje, que vivemos uma pirâmide evangélica hoje, aonde você recebe palavras de promessas que diz: olha, dê tanto que você vai receber tanto, barganha com o Senhor, barganha com o Senhor. E isso tem levado a muitos a desistir de servir ao Senhor, de servir ao Senhor. E sabe o que muito me preocupa hoje nas nossas congregações, nos nossos arraiais, é que as más informações têm influenciado muitos dos nossos meios, muitos. Você faz uma colocação daquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus te orienta, aquilo que o pastor traz à igreja, à luz da palavra de Deus. Mas às vezes na mente da pessoa, na mente do membro da igreja, ele não se contenta com aquela informação. Ele vai a outros pastores na mídia social. Eu quero escutar o que o Silas Malafaia fala, eu quero escutar o que o fulano fala, o que o ciclano acha. E sabe, meus irmãos, essas informações distorcidas têm levado muitos crentes a naufragar na fé, a desistir de caminhar com o Senhor, porque o pastor da igreja, aquele que alimenta a igreja, aquele que orienta a igreja, aquele que acompanha a igreja diariamente, é ele que cuida das vossas almas. Não é o pastor Silas Malafaia, não é o pastor fulano, o pastor ciclano, não. Ele só está ali na mídia social, falando coisas que é do seu interesse, aquilo que é do seu bem próprio. Em nome de Jesus, abra os seus ouvidos para o pastor da sua igreja, a orientação que você recebe dentro da sua igreja. É isso que tem causado muitas dificuldades na vida das pessoas. É isso que tem causado muitas dificuldades. Muitas pessoas têm deixado de caminhar ao lado de Cristo por más informações, porque têm buscado um evangelho da prosperidade. Jesus, ele vive isso. Jesus, ele vive isso. Ele sabia que alguns iam deixar de caminhar com ele. O texto vai dizer que alguns dos seus discípulos deixam de caminhar com ele. E ele pergunta para aqueles 12, olha, vocês também querem deixar de caminhar? Vocês querem se retirar? Talvez, né, pastor Denilson, talvez seja uma pergunta dura, um pastor da igreja fazer essa pergunta a alguns. Querem vocês também vos retirar? Querem também vós retirar? Porque o Cristo que essa igreja prega, meus irmãos, não é o Cristo que faz promessas em vão. O Cristo que essa igreja prega é o Cristo que tem poder para operar milagres aqui. Milagre vivo que foi testemunhado aqui agora há pouco. Irmã Leila falou da sua enfermidade. Ela falou dos momentos que ela passou aqui. O Cristo que essa igreja prega, meus irmãos, é o Cristo que cuidou da irmã Leila. É o Cristo que pode cuidar de você. É o Cristo que pode restaurar vidas. É o Cristo que pode trazer os meus filhos de volta ao caminho do Senhor. O Cristo que a gente prega aqui, meus irmãos, é o Cristo vivo, é o Cristo real. O Cristo que é pregado nessa igreja não é Cristo que promete coisas que não podem ser cumpridas.
que não pode ser cumprida. Mas, infelizmente, hoje é uma busca muito intensa por esses movimentos. Esse movimento está aí de promessas, tantas são as promessas, muitas promessas, promessas que levam, inclusive, servos de Deus a ter dúvida. Será que naquela igreja não tem poder? Aquela igreja ela é destituída de poder. Talvez você já deve ter escutado isso de outras pessoas que congregam em outras igrejas. Olha, Marcos Vinícius, você precisa ir para a igreja tal, porque lá tem poder. Não, irmão, não, meu irmão. Em nome de Jesus, Cristo não é exclusivista. Cristo não é exclusivista. Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. Ele estaria presente. É verdade bíblica. É promessa do Senhor. Essa é a promessa que a igreja tem que ter no seu coração. Essa é a igreja, essa é a fé que nós devemos ter. O Cristo está presente na minha igreja, sim. A Igreja Batista de Água Branca, Cristo está presente, sim. Está presente, meus irmãos. Mas por que você está sendo levado por esses ventos de doutrinas? Pessoas ficam buscando trabalho aqui e acolá. Eu vou na igreja tal, a irmã tal tem uma promessa para mim. Não, a promessa é de Cristo. A promessa é de Cristo. É Ele que prometeu salvar a sua vida. É Ele que deu a sua vida, a vida dele por mim e por você. É esse Cristo que a gente acredita. Não nesse Cristo que é propagado aí fora, não. Mas, infelizmente, meus irmãos, esses movimentos têm atraído muitos adeptos, templos lotados, porque esse discurso agrada a muitos, muitos querem ter esse Cristo, o Cristo da lâmpada mágica, do Aladim. Vamos pregar que vai acontecer. Não vai acontecer nada, meu irmão. O que vai acontecer é que você vai cair numa tristeza muito grande, numa depressão profunda, porque você depositou a sua fé na pessoa errada. Entusiasmo, meus irmãos, diferente de convicção. No verso 26, Jesus criticou as pessoas que o seguiam somente por causa dos benefícios temporais, físicos e materiais. No 48, você depois dá uma olhadinha aí nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer, olha, eu sou o pão da vida, Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. No 49, no 50 ele vai dizer, este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. O pão que desce do céu, Cristo vai dizer, eu sou o pão que desce do céu, e quem comer desse pão, meus irmãos, não vai morrer. Mas pastor Marcos está dizendo que eu não vou morrer, então se eu comer, não, você não vai experimentar a morte espiritual. Você não vai experimentar a morte espiritual, é dessa morte que ele quer dizer. A morte física, todos nós vamos passar pela morte física. Seja o preto, o branco, o intelecto, todos vão passar pela morte física, mas a morte espiritual, quem comer do pão, esse pão que desce do céu, Jesus Cristo, não experimentará a morte eterna, a morte espiritual. Talvez você entrou aqui nessa noite e você esteja uma confusão na sua mente. O que é isso? O que o pastor está falando? O que o pastor está falando, meu irmão, que a Bíblia diz que esse pão que desceu do céu, Jesus Cristo, Ele é salvação para a sua vida. Ele é salvação para a sua vida. É Ele que pode te levar à vida eterna. É Ele que conduziu aquele ladrão da cruz ao paraíso. O ladrão da cruz estava sendo crucificado junto com Jesus. E ele olha para Jesus e ele reconhece quem era Jesus. Ele olha e reconhece. E fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrais no paraíso. E qual foi a resposta de Jesus para aquele homem, meus irmãos? Ainda hoje tu estarás comigo. Esse é o Cristo que a gente prega, meus irmãos. É o Cristo que pode me levar, se eu fechar os meus olhos agora,
a estar no paraíso com Ele, porque um dia eu entreguei a minha vida a Ele. Ele se tornou o Senhor da minha vida. Talvez você possa estar aqui nessa noite, você possa estar dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida a esse Cristo que salva, a esse Cristo que vai me levar ao paraíso, é esse Cristo que eu quero servir, pastor. Eu não quero servir um Cristo que prospere, que me dê só prosperidade. Aquelas pessoas vão procurar Jesus pelo alimento que Jesus deu a eles, o pão que saciou a fome deles naquele momento. Não, Jesus sacia a nossa fome eternamente, meus irmãos, eternamente. Mas, infelizmente, há uma distorção muito grande do Jesus da Bíblia para o Jesus que estão pregando aí fora. Se fala em nome do Evangelho, mas não tem nada a ver com o Evangelho. Se fala de ideologias que vão contra aos princípios da Escritura, princípios que vêm distorcer a verdade bíblica, vêm distorcer. E aí a gente vai ver que o sermão sobre o pão da vida, ele operou efeitos decisivos, transformou em aborrecimento o entusiasmo popular por Jesus. O sermão do pão da vida, meus irmãos, ele simplesmente mexeu com a cabeça daquele povo, mexeu porque eles estavam buscando Jesus com um propósito errado. Em nome de Jesus, se você tem buscado Jesus com um propósito errado, essa é a noite de conserto na sua vida. Busca Jesus pelo propósito certo, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Esse é o propósito certo. Aquelas pessoas, eles começam a buscar a Jesus pelo propósito errado. Eles falam: vocês estão errados. Não é para isso que eu vim. Eu não vim para isso. Estou errado. Eu sou o pão que desce do céu. E quem comer de mim nunca morrerá. Esse é o propósito. Mas eles não entenderam, meus irmãos, eles não entenderam. Como muitos não entendem até hoje. Muitos não entendem até hoje. Procuram justamente se desviar do propósito certo. Jesus buscava discípulos, meus irmãos, dados por Deus. Veja o verso 45. Sabendo bem que os tais continuariam na sua palavra. Capítulo 8, no verso 31, diz assim: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Capítulo 8, no verso 31. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ser discípulo do Senhor, meus irmãos, é permanecer na sua palavra. Ser discípulo do Senhor é permanecer na sua palavra. Mas qual palavra, pastor? Qual palavra? A palavra, a Bíblia Sagrada, essa é a palavra, essa é a verdade. Jesus vai dizer isso: se vós permaneceis em minhas palavras, verdadeiramente, vós serão os meus discípulos, vós sereis os meus discípulos. Não tem outra receita, meus irmãos, não tem outro caminho. Quer ser discípulo de Jesus? Permaneça na palavra dele. Permaneça na palavra dele. Por mais que os grandes mentores da fé que estão aí nas mídias sociais te falar uma outra coisa, a Bíblia vai dizer isso. João capítulo 8, verso 31. Grave esse versículo na sua Bíblia. Se permanecer na minha palavra, é uma condição para ser discípulo do Senhor. Você precisa permanecer na palavra do Senhor. Porque se você não permanecer, você é tudo menos discípulo dele. Menos discípulo dele. Não tem outro caminho, não tem outra teologia, não tem outra forma, não tem outra filosofia. Isso é o que ele diz na sua palavra. Sabe, meus irmãos, e aí eu olho para uma convicção. A primeira convicção que eu quero compartilhar com vocês, baseada na resposta de Pedro. Pedro tinha convicção. A primeira resposta de Pedro está no verso 68. Ele vai dizer: a quem iremos nós? A quem iremos nós? Jesus pergunta para eles: olha, alguns já foram embora, viraram as costas para mim. Vocês também querem ir? E Pedro, meus irmãos, ele olha para Jesus, e eu fico pensando, Pedro, ele quando olha para Jesus, ele vai dizer: Senhor, para quem iremos nós, Senhor? Ah, meu irmão, como é ruim
sair dos caminhos do Senhor. Como é ruim. Às vezes a gente dá uma falhada na nossa vida com o Senhor. Sei você, mas eu já falhei muitas vezes com o Senhor. E sabe, as vezes que eu falei com o Senhor, meus irmãos, como eu chorei amargamente. Como eu chorei amargamente. Porque eu me distanciei dele. De dias, de segundos, de minutos. Por atitudes carnais. E aí eu olho para esse texto e Jesus pergunta, Marcos Vinícius, você quer se distanciar também de mim? E talvez ele esteja perguntando para você nessa noite, você quer se distanciar de mim? Mas a minha resposta e a sua deve ser essa, para quem nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Para onde? Para onde nós iremos? Nós não temos outro caminho, igreja. Nós não temos outro caminho, meu irmão, meu amigo que está aqui nessa noite. Não há outro caminho para você ir. O caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai. Há um jargão aí fora, muito popular, que todos os caminhos levam a Deus. Mentira satânica. É uma mentira satânica. Mentira satânica. Porque só Jesus nos leva ao Pai. Só Jesus nos leva ao Pai. E Pedro vai dizer para ele, para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós se virarmos as nossas costas para Ti? Não temos para onde ir. Não temos para onde ir. Não temos para onde ir. Sabe, meus irmãos, Jesus, Ele comenta do seu poder para salvar. E o que acontece se não buscarmos a salvação? Jesus ele vai dizer lá em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Vou ler de novo, não sei se foi reprojetado, João 3, verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se você não crê em Jesus, você não vai ter a vida eterna. Não vai ter a vida eterna. Jesus vai dizer isso. Jesus ele vai justamente dizer nesse sentido que ele não tem substituto e não tem alternativa. Jesus não tem substituto, meus irmãos, não há outra forma e não há outra alternativa. Ou você crê em Jesus como Senhor e seu Salvador, ou você confia nele, busca ele pelos motivos certos. Você vai desfrutar dessa vida eterna, você vai desfrutar dessa companhia eterna que Jesus pode proporcionar. Sabe, meus irmãos, o papel da igreja, ela deve pregar o contraste entre santidade e perversidade, entre o certo e o errado, entre verdade e mentira, entre bem e mal. A igreja precisa pregar isso. A igreja precisa pregar constantemente sobre o contraste entre santidade e perversidade, entre certo e errado, entre verdade e mentira, entre bem e mal. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 17, ele vai dizer que a fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem outra maneira da igreja anunciar a verdade bíblica se não mostrar para a igreja entre a verdade e a mentira, entre o mal e o bem. Precisa fazer esse contraste para que as pessoas tenham noção da decisão que venham tomar. Jesus ele vai provocar um grande tumulto no meio daquelas pessoas, porque eles buscavam a presença dele pelo motivo errado. Mas existe ainda uma segunda convicção baseada na resposta de Pedro, ainda no verso 68. O desejo é de conhecer as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Nós queremos conhecer as palavras da vida eterna. E só quem tem as palavras da vida eterna, meus irmãos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele tem palavras de vidas eternas.
E Pedro, ele faz essa declaração. Pedro, ele tinha convicção do que ele cria. Pedro não estava entusiasmado. Não é aquele Pedro lá do início, aonde ele fala para Jesus, nada de mal te acontecerá. E Jesus vai dizer para ele, Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, tu vai me negar. E Pedro nega Jesus. Mas depois Pedro tem um encontro pessoal, transformador com Jesus. Ali em João 21 vai dizer isso, que Pedro tem um encontro transformador com Jesus. E Pedro vai dizer isso para ele, Senhor, eu desejo conhecer as palavras da vida eterna. Meus irmãos, Jesus não é o pão cotidiano, é pão eterno. O amor de Deus é demonstrado pelo que ele faz, que ele fez por nós eternamente, e não pelo que ele faz em nós, em nosso favor cotidiano. O favor de Deus é o favor eterno. Ele faz algo transformador na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Ele conduz a igreja. Ele que conduz a igreja. É Ele que conduz a nossa vida. É Ele que nos dá condição de estar aqui. É por graça, é por misericórdia. Nós não somos consumidos. É pelas misericórdias do Senhor que se renova a cada amanhecer sobre a nossa vida. É por isso. Ele não faz para hoje, só para hoje. Não. Ele está olhando naquilo que eu posso desfrutar da presença dEle. Na presença dEle. O amor de Deus, meus irmãos, é demonstrado dessa forma. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 12 ao verso 14, Paulo vai listar alguns benefícios que Deus concede a todos os crentes através de Cristo. Paulo vai dizer o seguinte, a primeira questão que Paulo vai dizer, os benefícios, que ele nos capacitou para compartilhar a sua herança. Cristo nos capacitou para compartilhar a sua herança. Essa capacidade, meu irmão, vem do alto, essa capacidade não vem da terra, não é bem terreno, mas essa capacidade vem do alto. Paulo vai dizer isso aos Colossenses, que ele nos capacitou para compartilhar a sua herança, mas ele também nos resgatou do reino das trevas. Reino das trevas, muitas promessas são ditas, são feitas por alguns pastores, por alguns teólogos, mas a promessa já foi cumprida, meus irmãos, através do nosso Senhor. Ele falou que daria o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Mas há uma condição, você precisa crer. Você precisa crer. Se você não crer, talvez a sua fé está sendo colocada de um aonde ela simplesmente não vai frutificar. Não vai frutificar. Jesus ele vai dizer que pelos frutos você conhece a árvore. Talvez, sabe, meu irmão e minha irmã, a tua árvore não esteja produzindo fruto. Talvez a tua árvore não esteja produzindo fruto. E algo para você pensar, repensar. Aonde eu tenho colocado a minha fé? Aonde eu tenho colocado? Aonde eu tenho depositado a minha fé? Que árvore sou eu que não estou dando fruto? Jesus vai dizer isso. Olha, pelos frutos a gente conhece a árvore. A banana não pode dar laranja, meus irmãos. A bananeira não pode dar laranja. A bananeira tem que dar banana. Tem que dar banana. Mas é com tristeza que a gente vê muitos crentes não dando fruto. Não dando fruto. Crentes que não dão fruto, meus irmãos. Cuidado. Cuidado que você pode ser lançado fora. Você pode ser cortado fora. As misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada amanhecer. Mas cuidado, cuidado, porque você pode ser lançado fora. Você pode ser lançado, eu posso ser lançado fora. Nós precisamos dar frutos, frutos. Fé. A fé é baseada no entusiasmo, uma fé baseada justamente na convicção. Pedro ele fala isso, para onde iremos nós? Queremos conhecer as palavras da vida eterna. Deus precisa ser a nossa habitação, meus irmãos, natural, pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
Atos capítulo 17, verso 28. Deus precisa ser a nossa habitação usual, mas por Ele vivemos, por Ele nos movemos e por Ele nós existimos. Existe uma terceira convicção baseada na resposta de Pedro, e nós estamos caminhando para o final. Está no verso 69, que vai dizer: sabemos e cremos, sabemos e cremos. Para onde iremos nós? Queremos conhecer as palavras da vida eterna. E nós sabemos e cremos. Sabe o que é isso? Essa declaração, meus irmãos? Isso é a fé no Salvador. Isso é a fé no Salvador. Não é um entusiasmo que se vive hoje. Nós vivemos um evangelho de entusiasmo. Vamos ali que ali é legal. Vamos ali que ali tem um louvorzão muito bom. Vamos ali que as luzes estão apagadas, o templo é escuro, sai fumacinha. Não, isso é entusiasmo. Isso é entusiasmo. Isso é entusiasmo, meus irmãos. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso não é convicção. Entra no teu quarto, ora em secreto, que em secreto o Pai te responderá. Convicção, convicção. Eu não preciso ir para o monte com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C. Entusiasmo. Crentes que têm vivido de entusiasmo. De Maria vai com as outras. Vamos ali, vamos lá. Não. Entre no seu quarto, ore em secreto ao Pai, que o Pai em secreto vai te responder. É isso. É convicção. Convicção. Você tem convicção da sua fé em Jesus? Se você tem, louvado seja o nome do Senhor na sua vida. Mas se você não tem, se você tem vivido um evangelho de entusiasmo, em nome de Jesus, mude, mude, mude. Mude seu caminho, mude as suas atitudes, mude o seu comportamento, mude, tenha convicção. Pedro responde para o Senhor: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Só tu tens a palavra da vida eterna. Sabe, meus irmãos, hoje, infelizmente, os nossos ouvidos estão sendo muito emprestados a muitas historinhas que nós temos escutado aí, muitas historinhas, muitas histórias, muitas promessas vãs. Certa ocasião, não sei se Vânia lembra disso, o Vinícius estudava num colégio ali do outro lado de Realengo, e tinha uma professora que é evangélica, e ela sabia que o Vinícius era evangélico, e o Vinícius fazia um curso preparatório, né, Vânia, para a escola militar. E numa aula lá, ela para a aula e fala o seguinte: olha, eu vejo o fulano e o Vinícius já fardado, com a farda do colégio. Deus me revelou. E o Vinícius chega animado em casa, garotinho, né, Vânia? Tinha 8, 9 anos. Pai, a tia falou que Deus revelou para ele, para ela, que ela já me vê de farda, eu já estou lá. Nada aconteceu com o Vinícius, meus irmãos. Nada aconteceu com o Vinícius. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pai do Vinícius serve ao Senhor, e se ele tivesse que revelar, ele revelaria a mim e a mãe dele. A mim e a mãe dele. Revelações que têm sido revelações que têm levado muitas pessoas à frustração na caminhada cristã. Muitas frustrações. É esse tipo de conduta que as pessoas estão tendo. Com o Evangelho. Se brinca muito com o Evangelho. Fala coisa que Deus não falou. Fala coisas que Deus não mostrou. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque não há justamente uma vida comprometida com o Senhor da igreja. Não há uma vida comprometida com tudo, menos com o Senhor da igreja. Convicção, meus irmãos. Subamos, sabemos e cremos, fé no Salvador, em face da necessidade de manutenção institucional. Algumas igrejas terminou perdendo seu vigor espiritual e a sua dimensão profética. Vou repetir, meus irmãos, em face da necessidade de manutenção institucional, algumas igrejas terminaram perdendo o seu vigor espiritual e a sua dimensão profética. Sabe por quê?
Quando a igreja perde essa dimensão, ela quer fazer de tudo para angariar recursos. Ela quer fazer de tudo para ter seu templo lotado. Entusiasmo, levando entusiasmo às pessoas, e não uma fé verdadeira, e não uma fé baseada naquilo que o Senhor tem nos prometido. Lucas, Lucas escrevendo Atos, no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 43, ele registra que na igreja primitiva o temor estava em toda a alma. Lucas vai registrar isso, que a igreja primitiva, que o temor estava em toda a alma. Sabe, meus irmãos, a minha palavra nessa noite à igreja é justamente essa, é que você talvez esteja vivendo um evangelho de entusiasmo, um evangelho de entusiasmo. Eu quero te levar a nessa noite você pensar sobre isso. Será que eu tenho levado um evangelho, um cristianismo de entusiasmo? Eu tenho buscado coisas que agradam a minha vida, a minha necessidade particular? Ou eu tenho levado uma vida de observância à palavra de Deus, uma vida de observância daquilo que Deus diz, como eu devo proceder, como eu devo caminhar com Ele, uma vida de convicção, meu irmão. Peça a Deus isso, Senhor, me dê convicção. Ajuda-me, Senhor Deus, a ter um ouvido audível, a ter um ouvido audível. Ajude-me a ouvir a Tua voz. Ajude-me a Te buscar mais através da leitura, através da oração, através de uma vida comprometida com Teu reino e com a Tua justiça. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem nessa noite. João começa perguntando: por que me buscais? É a pergunta que eu deixo para você nessa noite. Por que você tem buscado a Jesus? Qual é o propósito da tua busca a Jesus? Por que você tem buscado a Jesus? Será que é por Jesus só saciar a tua fome material, a tua necessidade material? Sabe, muitas das vezes a gente se preocupa muito com o material, meus irmãos, mas o espiritual está muito mal, porque você não tem buscado Jesus pelo motivo certo. Aquele povo experimenta o milagre da transformação do pão e do peixe, e eles ficam maravilhados com aquilo. E ele fala: esse Jesus que a gente precisa, esse Jesus que sacia a nossa fome. E Jesus vai dizer para aquele povo, ele vai dizer para a sua igreja, a igreja batista da Água Branca: olha, igreja, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desci do céu, eu sou o pão que desci do céu. Crê em mim, crê em mim. Não viva um cristianismo, não viva um cristianismo simplesmente por estar motivado por outras motivações, mas a sua motivação deve me receber como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, talvez tenha algumas pessoas aqui nessa noite, membros da igreja, batizados há muito tempo como membro da igreja. E me perdoe que eu vou falar para você, e talvez seja para mim também. Talvez você tenha aceitado a Jesus só como seu Salvador, mas Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus não é só Salvador. Jesus, ele quer ser o Senhor da sua vida. Quando você tem a Jesus só como Salvador, talvez as tuas motivações, a sua busca por ele está sendo errada. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Baixe sua cabeça. Eu quero orar nesse momento para a igreja. Eu quero pedir ao Senhor. Jesus sabia aqueles que o Pai havia dado a ele como discípulos. Ele sabe aqueles que o Senhor os deu como discípulos. E com certeza, meus irmãos, nós não temos como fugir da presença de Deus. O salmista, no Salmo 139, ele vai dizer: para onde fugirei eu da tua presença? E o salmista vai dizer: olha, se eu estiver até no abismo, ali o Senhor estará. Sabe, Vânia, você não pode fugir da presença de Deus. Sabe, Marcos, você não pode fugir da presença de Deus. Ninguém aqui pode fugir da presença de Deus. Se nessa noite você entendeu que você tem feito de Jesus só o seu Salvador,
Abra o teu coração e fale para Ele: Senhor, nessa noite, eu quero te receber também como Senhor da minha vida. Como Senhor da minha vida. Porque quando nós abrimos o coração e entendemos que Cristo precisa ser o Senhor da nossa vida, tudo vai fazer diferença na nossa caminhada com Ele. Nós não vamos mais viver um cristianismo de entusiasmo, mas nós vamos viver um cristianismo justamente olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque a tua palavra, Senhor Deus, ela penetra aonde só o Senhor pode penetrar, Senhor. Senhor Deus, tu conheces o meu coração, tu conheces a minha vida, tu conheces o coração de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Tu conheces a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, se há alguém aqui ainda que não entregou a vida a Ti, Senhor Deus, que essa noite seja uma noite de salvação, Pai. Que nessa noite, Deus, a Tua palavra, Deus, possa produzir arrependimento nesse coração. Que nessa noite, Senhor Deus, a Tua palavra possa produzir transformação, Senhor. Agora, Senhor, também quero te pedir por aqueles que já te aceitaram como Salvador, mas que ainda não têm a Ti como Senhor, Pai. Que nessa noite, Deus, todos nós saiamos daqui, Senhor Deus, convictos que precisamos do Senhor na nossa vida, sendo o Senhor da nossa vida e não só o Salvador, Pai. Em nome de Jesus, Pai, completa a Tua obra, Deus, na vida daqueles que precisam ser completadas, Senhor Deus. Visita, Deus, opera um milagre, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, com a Tua igreja estabelecida aqui nesse local. Obrigado pelos momentos que passamos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Que o Senhor continue a falar conosco, Deus, através da Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o anjo dessa igreja, o pastor Denilson. Abençoa a sua família, Deus, a irmã Adriana, seus filhos, netas, Senhor Deus. Que essa bênção seja extensiva a toda a família, Deus. Abençoe cada família aqui dessa igreja, Deus. Abençoa, Senhor Deus, o ministério de casais dessa igreja, Deus. Esse momento onde a igreja, no mês de maio, passa por muitos desafios, muitas programações, Pai. Que o Senhor possa blindar esse ministério, Deus. Que eles possam ser revestidos por Ti, Deus. E que o inimigo, Deus, não venha, Senhor Deus, tentar minar o trabalho da Tua igreja nesse local, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Continue conosco. Precisamos muito da Tua companhia. Precisamos muito do Teu auxílio, Senhor Deus. Precisamos, Senhor Deus, de Ti. Sem Ti nós não temos condições de fazer nada, Pai. Sem Ti nós não temos condições de prosseguir, Pai. Firma, Senhor Deus, os nossos pés nos Teus caminhos. Aplane os nossos caminhos, Senhor Deus. Ser conosco, Pai. Ajuda-nos, Deus, em meio a essa semana que está se iniciando. Dá-nos uma semana na Tua presença, Senhor Deus. Conforta o coração dos enlutados, Senhor Deus. Visita a irmã Nancy, Senhor Deus. Visita a irmã Ruth, Senhor Deus. Que elas sejam consoladas por Ti, Senhor Deus. Que elas sejam cuidadas por Ti, Senhor Deus. Visita os nossos irmãos enfermos, Senhor Deus. Que eles também tenham a sua saúde restaurada pelo poder que reside em Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, aqui nesse local. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem operado aqui, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, com essa igreja, Deus. Continue sendo o Senhor dessa igreja, Pai. Que jamais, Deus, essa igreja possa perder-se de vista que Cristo é o cabeça da igreja, Pai. Tenha misericórdia de nós. É que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo, no nome precioso do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.